Existe um Goiás que o noticiário não mostra, de cidades pequenas, feiras com cheiro de pequi e uma relação com o dinheiro que quem mora na capital simplesmente não consegue imaginar. Vamos falar de 10 cidades no interior goiano, onde dá sim para viver com dignidade e até com alguma folga, gastando menos de um salário mínimo por mês. 1. Pirenópolis. Pirenópolis é o tipo de cidade que engana. De longe parece só um destino turístico charmoso, com suas igrejas barrocas, ruas de pedra e cachoeiras que atraem gente de Brasília todo fim de semana. Mas quem mora ali, de segunda a sexta, vive uma realidade diferente da dos turistas. Aluguéis de casas simples no entorno da cidade ficam entre 300 e 600 reais. A feira semanal abastece bem quem prefere comer da produção regional. Uma pessoa com renda fixa e despesas controladas fecha o mês entre 1.300 e 1.700 reais. Para quem aprende a separar o que é cidade do que é cenário, Pirenópolis oferece qualidade de vida rara, natureza, cultura, comunidade e conta bancária que respira. 2. Cidade de Goiás. A antiga capital do estado carrega no nome e nas paredes uma história que poucas cidades brasileiras têm. Patrimônio Histórico Nacional. Conhecida como Goiás Velho, tem ruas de pedra de rio, casarões coloniais e um silêncio de interior que custa caro em outros lugares, e aqui é de graça. Aluguéis residenciais começam em torno de 250 reais para imóveis simples e raramente passam de 700 para casas bem localizadas. A cidade tem hospital, escolas, comércio básico e um festival de literatura que coloca o município no mapa cultural nacional uma vez por ano. Para quem valoriza beleza, história e silêncio, Goiás Velho é uma das respostas mais honestas que o interior do Brasil tem a oferecer. 3. Inhumas. Inhumas fica a menos de 50 quilômetros de Goiânia, o que a coloca numa posição estratégica interessante. Quem mora ali tem acesso à infraestrutura completa da capital em menos de uma hora, mas paga o preço de uma cidade de interior. Aluguéis entre 350 e 700 reais, custo de vida mensal estimado entre 1.200 e 1.600 reais para uma pessoa solteira. A cidade tem hospital próprio, universidade, comércio diversificado e uma vida urbana funcional que elimina a necessidade de correr para Goiânia a todo momento. Para trabalhadores remotos ou aposentados que precisam de estrutura sem pagar o preço de metrópole, Inhumas é uma das opções mais racionais do estado. 4. Itaberaí. Itaberaí tem cerca de 36 mil habitantes e uma economia que gira em torno da agropecuária e do comércio regional. É uma cidade que funciona no sentido mais prático da palavra. Tem hospital, fórum, agências bancárias, supermercados, farmácias e uma feira livre que abastece a população com produtos da roça a preços que o mercado da capital não consegue competir. O aluguel médio de uma casa residencial comum fica entre 380 e 700 reais. O custo mensal total de uma pessoa com estilo de vida simples raramente passa de 1.400 reais. Itaberaí não tem glamour, mas tem o que importa no dia a dia, e faz isso sem cobrar taxa de conveniência por existir. 5. Goiatuba. Goiatuba fica no sul de Goiás, a cerca de 170 quilômetros de Goiânia. E tem pouco mais de 32 mil habitantes. É cidade polo da sua microrregião, concentrando serviços que atendem municípios menores ao redor. Tem hospital regional, faculdade, comércio razoavelmente diversificado e uma vida urbana que surpreende quem espera encontrar apenas o mínimo. Aluguéis residenciais ficam entre 350 e 800 reais. Para quem tem saúde estável e renda garantida, a distância de Goiânia se transforma em isolamento produtivo, no bom sentido da palavra. 6. Morrinhos. Morrinhos é uma das cidades mais completas desta lista para o tamanho que tem. Com cerca de 42 mil habitantes, oferece hospital de médio porte, universidade estadual, comércio variado e uma infraestrutura que rivaliza com cidades bem maiores. Sua vocação agropecuária garante feiras bem abastecidas e preços de alimentos abaixo da média estadual. Aluguéis entre 400 e 850 reais. Para famílias que buscam o interior com suporte real, sem precisar recorrer à capital para quase tudo, Morrinhos aparece como uma das escolhas mais equilibradas do estado. 7. São Luís de Montes Belos.
São Luís de Montes Belos fica no centro-oeste goiano e carrega uma característica que a torna especialmente atrativa para quem está saindo da cidade grande. É uma cidade completa que ainda não foi encontrada pela especulação imobiliária. Com cerca de 30 mil habitantes, tem hospital, faculdades, comércio diversificado e uma praça central que ainda funciona como ponto de encontro de verdade. Aluguéis abaixo de R$ 500 são encontrados com regularidade. O custo mensal de vida para uma pessoa com despesas controladas fica entre R$ 1.200 e R$ 1.500. Para quem quer distância das grandes cidades sem abrir mão de estrutura, essa cidade entrega essa equação de forma consistente. 8. Quirinópolis. Quirinópolis fica no sudoeste de Goiás e tem pouco mais de 43 mil habitantes. Sua economia movida pelo setor sucroalcooleiro cria um mercado de trabalho local relativamente aquecido para o padrão do interior, o que significa que, além de custo de vida baixo, ela oferece perspectiva real de geração de renda local, aluguéis entre R$ 400 e R$ 900, hospital de médio porte, faculdades, comércio ativo. Para quem quer interior com possibilidade real de emprego local, Quirinópolis está entre as opções mais completas do estado. 9. Cristalina. Cristalina tem uma posição geográfica que poucos exploram, fica a menos de 150 quilômetros de Brasília, tornando-se uma alternativa real para quem trabalha na capital, mas não quer pagar os aluguéis do Distrito Federal. Um apartamento simples em Cristalina custa menos da metade do equivalente em qualquer cidade satélite de Brasília. A cidade tem estrutura urbana razoável, hospital, comércio e um custo de vida que, combinado com a proximidade da capital, cria uma equação financeira bastante atraente para trabalhadores com mobilidade. 10. Posse. Posse fecha a lista como talvez a opção mais inesperada. Cidade de pouco mais de 31 mil habitantes no nordeste goiano, na divisa com a Bahia. Carrega um sotaque de sertão que mistura os dois estados de um jeito que só o interior do Brasil consegue fazer. Aluguéis abaixo de R$ 350 são encontrados sem dificuldade. A feira local, abastecida pela agricultura familiar da região, tem preços que as grandes cidades simplesmente não conseguem imitar. Para aposentados com saúde estável, pessoas com renda passiva ou trabalhadores remotos que valorizam silêncio e baixo custo, Posse é um dos segredos mais bem guardados do interior goiano. O que essas 10 cidades têm em comum? Nenhuma aparece nas listas de destinos desejados. O que elas têm é algo que ficou escasso no Brasil urbanizado: a possibilidade de viver sem sufoco financeiro. Não é sobre abrir mão de tudo, é sobre descobrir que espaço, tempo, tranquilidade, natureza e comunidade existem de graça ou quase de graça no interior de Goiás. E que um salário mínimo que em Goiânia mal cobre aluguel e transporte pode, em alguns desses municípios, ser o suficiente para uma vida com dignidade e com a sensação rara de que o mês não terminou antes do dinheiro. Você conhecia alguma dessas cidades? Tem raiz no interior goiano? Deixa nos comentários. Quero saber o que você pensa.